Deus te abençoe. Aqui eu me acho. Graça e paz, amados. Amém? Dando seguimento ao livro de Atos, né, como o pastor falou, hoje vamos seguir com Atos 2, 42 até 47. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, versos 42 até o 47. Antes da leitura da palavra, eu quero fazer uma pergunta a vocês, para já irmos meditando, pensando. Será que toda igreja é saudável? Toda igreja é saudável? Sim ou não? Não. Isso mesmo. A gente entende que a igreja saudável é aquela igreja que segue de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. E aqui no texto nós vamos ver as marcas de uma igreja saudável. Quais são as marcas de uma igreja saudável? E para isso nós vamos ver a primeira igreja que surge aqui em Atos, que é a igreja primitiva. E nela nós vamos nos basear e entender quais são as marcas de uma igreja saudável. Amém? Então eu peço ao nosso irmão Alberto que faça a leitura para a gente, Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na leitura dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa como povo Teu, povo de Deus, prontos a receber da Tua boca, Tua palavra, o que Tu tens para trazer ao nosso coração. Que possamos aprender mais de Ti, Senhor, que possamos colocar Tuas palavras na nossa vida, no nosso coração e no nosso viver cristão. Nos abençoa, Pai, fala ao nosso coração sobre quais são as marcas de uma igreja que precisa ser saudável. Amém. Amém. Podem sentar. Irmãos, quando a gente olha para os dias de hoje, para os dias atuais, né, nós vemos vários tipos e vários modelos de igrejas e de denominações. Se a gente for olhar aí, cada dia aparece um tipo novo de igreja, cresce uma igreja nova. Eu vi nomes de igrejas uma vez, falando sobre as igrejas que surgem aí, e tinha um que era a Igreja da Vara do Cajado de Moisés. Igreja tal, igreja, tanta igreja, tanta coisa, tanta igreja nascendo, e a gente vê hoje também uma característica de mega igrejas, aquelas igrejas grandes, superlotadas, com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. A gente vê estratégias sendo criadas aí para encher a igreja, para trazer gente para a igreja, e vemos aí métodos que são criados para serem aplicados para criar igrejas. Mas tem uma pergunta que é mais importante do que igreja grande. Será que a igreja que cresce, a igreja que é super lotada, que é grande, será que essa igreja é realmente uma igreja saudável ou não? Uma igreja pode crescer e mesmo assim não ser saudável.
Uma igreja pode ter muitas pessoas, multidões, e ainda assim não seguir a palavra de Deus e não seguir a Bíblia corretamente. Uma igreja pode ser grande e mesmo assim não ser uma igreja espiritual. Isso pode acontecer. E nós temos aqui alguns irmãos da igreja que são da área de saúde. Tem Diego, tem nosso irmão Alberto, tem Luciana, tem mais alguém da área de saúde que eu não... Lena, que está aqui também, Lusa. Temos aqui muitos irmãos aqui que são da área de saúde. E esses irmãos, eles sabem que o câncer, ele é um aglomerado de células que crescem desordenadamente. E quando elas começam a crescer nessa desordem, em velocidade exagerada, o que é que acontece? Elas terminam nesse crescimento sugando toda a energia do corpo, enfraquecendo o corpo, né? Tornando o corpo doente e passível até de morte. E o crescimento, como o câncer, né? Comparando ao câncer, o crescimento da igreja nem sempre é sinal de igreja saudável. Isso também pode se aplicar à igreja. Por isso a gente precisa voltar às Escrituras e observar e entender como era a igreja que nasceu das mãos do próprio Deus. E nesse texto que nós lemos agora de Atos, nós vamos entender que essa igreja, a igreja primitiva que surgiu depois que Cristo subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para nos orientar e para gerir essa igreja que é descrita aqui por Lucas no livro de Atos, ela vai mostrar todos os sinais de uma igreja que é saudável. Uma igreja saudável. E nós vamos entender como é que essa igreja se torna saudável mesmo crescendo. Domingo passado o pastor ministrou aqui também no livro de Atos que 3.000 pessoas foram salvas naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles no Pentecostes, e aquelas pessoas falavam em línguas de outros povos, né? Línguas ali estranhas também, e todas aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, e 3.000 pessoas se converteram e foram salvas. Então vamos encontrar aqui algo extraordinário, porque Lucas, ele não vai falar primeiro aqui no texto em milagres para uma igreja saudável. Lucas podia dizer assim, não, mas uma igreja saudável é uma igreja cheia de milagres. Como nós vemos aí, muitos pregando, e até na televisão mesmo, venha para cá porque aqui é uma igreja que tem milagre para você. Lucas não fala sobre milagres para uma igreja saudável. Também não fala de como obter recursos financeiros para se ter uma igreja saudável. E a gente vê também na televisão muitos falando de recursos financeiros, de dinheiro, para que a igreja possa se tornar saudável. Você dá e você recebe. Você dá dinheiro e você recebe bênção. E Lucas não fala primeiro também de como criar estratégias de evangelismo para um crescimento de uma igreja e para uma igreja se tornar saudável. Você vai pregar assim, você vai falar assim. Lucas não fala também como deveria ser a decoração de uma igreja, para que a igreja se torne saudável. Mas Lucas, ele vai falar aqui das marcas espirituais que a igreja deve ter para se tornar saudável. E hoje nós vamos falar sobre 3 marcas de uma igreja saudável. E a primeira delas é uma igreja que é saudável. É uma igreja que é firmada na palavra de Deus. Amém? Uma igreja que é saudável é uma igreja que é firmada na palavra de Deus. Olha aí o verso 42. Vocês podem deixar suas Bíblias abertas, e o celular também, que a gente vai ficar voltando aí em alguns versículos, né? O versículo 42 começa com uma frasezinha. E perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos.
O que é a doutrina senão o ensinamento da palavra de Deus? A doutrina é o ensinamento da palavra. Então Lucas, a gente vê que Lucas descreve que a primeira marca da igreja não foi nenhuma dessas que eu estava falando aqui. Não foi crescimento, não foi milagre, mas foi sim a doutrina da palavra de Deus. E isso nos ensina algo profundo, porque uma igreja que é saudável é uma igreja que ama a palavra de Deus. É uma igreja que estuda a palavra de Deus. É uma igreja que medita na palavra do Senhor. É uma igreja que busca relacionamento com Deus através da sua palavra, através da palavra do Senhor. E Lucas fala assim, perseveravam. Lucas diz, perseveravam. A palavra perseverar significa continuar firme, significa não desistir, significa manter uma constância, estar sempre ali. Então, essa é uma das características da igreja saudável. Perseverar na palavra, continuar na palavra, não desistir da palavra de Deus. Amém? Essa semana, Cícera chegou para mim e me perguntou se Samuel tinha tido mais filhos, quer dizer, se a mãe de Samuel, Ana, tinha tido mais filhos além de Samuel. E fazia tempo que eu tinha lido o livro do profeta Samuel, e eu não lembrava dos outros filhos que ela tinha tido depois. E aí Cícera chegou empolgada e disse, ei, me responda aí. E eu, rapaz, não foi só Samuel não? Ela, não, foi não. Ela teve vários outros filhos, né? Através da bênção de Deus, ela teve mais filhos ainda. A bênção de Deus foi tão grande, ela era estéril. E além de Samuel, que foi a promessa do Senhor, ela teve vários outros filhos. E Cícera complementou dizendo me explicando que a bênção de Deus na vida de Ana, né? Depois que teve Samuel, foi muito maior ainda. E aí, isso me deixou feliz, porque eu escutei de Cícera que ela estava empolgada, estava maravilhada, estava devorando o livro de Samuel, né? Ela disse que estava lá na portaria lendo o livro de Samuel direto, devorando, gostando do livro, aprendendo coisas novas sobre a Escritura e guardando tudo isso para aplicar na vida dela. E isso na prática, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar nas Escrituras, ter o desejo de ler a palavra, sentir aquele desejo, aquela satisfação de estar lendo a palavra e estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Lucas quer nos mostrar que a igreja primitiva não buscava outro meio de crescimento espiritual além do ensino e da doutrina da palavra. Amém? Eles queriam aprender quem era Cristo Jesus, o que Cristo Jesus ensinou, como viver uma vida cristã de acordo com a doutrina da palavra. E isso é um sinal de maturidade espiritual da igreja. É um sinal de maturidade espiritual nossa. Uma igreja saudável, ela não vive de emoções. Ela não vive de oba-oba, porque a emoção ela se acaba. Tem igrejas aí que vivem de emoções e também de eventos. Tem igrejas aí que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para a igreja não ficar parada, ficar sempre em movimento, o povo ficar ali tudo preso. Mas será que aquelas pessoas que estão ali a semana toda na igreja, elas realmente estão tendo uma maturidade espiritual? Será que isso daí, está todo dia na igreja, é o que preenche o coração humano? Não. O que preenche o nosso coração é estar de acordo com as Escrituras, estudar, ler e viver as Escrituras. A igreja primitiva entendia que esse crescimento espiritual vem da palavra do Senhor. Paulo vai escrever em Romanos 10:17, e o pastor já falou sobre isso várias vezes. A fé vem pelo... E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso significa que não há crescimento da igreja sem a palavra de Deus. Não há maturidade na igreja sem a palavra de Deus. Não há igreja saudável sem a palavra de Deus. Amém?
Hoje muitas igrejas querem alcançar um crescimento rápido, mas a Bíblia nos mostra que o crescimento deve ser um crescimento sólido, um crescimento de acordo com a palavra de Deus. E esse crescimento sólido só vem através da doutrina e do ensinamento da palavra, da doutrina dos apóstolos. Isso significa que o crescimento não vem através de qualquer doutrina denominacional escrita por homens. Porque existe a doutrina dos apóstolos, que está na palavra, e existem doutrinas de igrejas, doutrinas de homens, né? A doutrina de Deus é um ensino bíblico, um ensino fiel das Escrituras, um ensino centrado em Jesus Cristo, um ensino que está de acordo com a palavra do Senhor. E uma coisa que é interessante também é que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela não estava buscando novidades. Hoje em dia, as igrejas que estão aí, elas estão atrás de novidades. Toda semana aparece uma novidade nova, para atrair o povo. Toda semana tem uma coisinha nova para atrair, e naquela época não era diferente. Na época dos primeiros cristãos, na época da igreja primitiva, existiam várias práticas que eram antibíblicas, que existiam ali na época da igreja primitiva. Existiam os judaizantes, que esses pregavam que a salvação era somente pelas obras. Existiam o gnosticismo, né? A salvação através de um conhecimento secreto que não podia ser passado para todo mundo, mas só para quem era gnóstico. Existia a libertinagem, que pregava a graça como permissão para pecar, para fazer tudo que podia fazer. Vou fazer tudo de errado porque pela graça eu sou salvo. Existia a negação da ressurreição. As pessoas diziam, não, Jesus Cristo não ressuscitou não, isso aí é simbólico. Existia falsos mestres que eram motivados por dinheiro, como hoje nós temos também. Hoje não é diferente, existem muitas modinhas, muitas tendências que são aplicadas na igreja como se a igreja fosse um laboratório de teste. Vamos testar isso aqui para ver se a igreja enche. Vamos fazer isso aqui para dar gente aqui. Todo mundo está fazendo, vamos fazer para dar certo. A gente vai bombar, né? O povo fala, vamos pintar a igreja, a parede de preto aqui. E o pastor vai e coloca um LEDs aqui iluminando numa penumbrazinha aqui, vai ficar show. Eu vi isso numa igreja ali. A gente compra um chofar, que é um chifre de carneiro que tocava no Antigo Testamento. A gente compra um chofar. Diego fica aqui sozinho no altar. Aí ele, no escuro, ele toca o chofar e sobe aquela fumaça. Aí, depois que subir aquela fumaça, acende as luzes. Aí o pessoal do louvor vai subindo aqui devagarinho para cantar. O povo está fazendo isso, a gente vai fazer também, vai encher a igreja. E os cristãos primitivos, eles não seguiam por essa linha. Eles só se interessavam pela verdade que está nas Escrituras. Amém? Uma igreja saudável é uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. É uma igreja que ama estudar a palavra de Deus. E é uma igreja que não só escuta e não só estuda, mas é uma igreja também que vive, que pratica a palavra de Deus. Uma igreja saudável não se cansa da palavra. Essa igreja saudável, ela se alimenta da palavra. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, né? A igreja precisa da palavra. Uma igreja sem palavra, ela pode até crescer, como nós vemos por aí, mas não será uma igreja saudável. A gente precisa entender que sem palavra não há igreja de verdade. Sem palavra, sem o ensino e a doutrina dos apóstolos, a igreja não será saudável nem plena. Amém? Amém. Então vamos para a segunda característica. A segunda marca de uma igreja, né? De uma igreja saudável, de uma igreja plena, é marcada pela comunhão. A primeira é a doutrina dos apóstolos, o estudo da palavra de Deus, né? E a aplicação na vida dessa palavra. E a segunda marca é uma igreja marcada pela comunhão. Comunhão. Esse mesmo versículo 42, ele vai continuar dizendo assim:
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, desse modo, a segunda característica descrita por Lucas em Atos é que a igreja verdadeira, ela vai ser uma igreja que vive em comunhão uns com os outros. Amém? A palavra comunhão no original grego, significa koinonia. Koinonia. Essa palavra quer dizer participação em comum, compartilhamento, associação, parceria espiritual, união profunda entre as pessoas, uma ligação de Deus conosco, entre nós. Então, koinonia não é apenas estar junto, não é apenas estar aqui, um vizinho ao outro sentado na igreja, não. Koinonia é muito mais do que isso. É compartilhar essa vida cristã. É ter um relacionamento espiritual e viver uma unidade um com o outro e com Cristo. É um crescimento que é não só único, mas é um crescimento entre todos os irmãos. Amém? Só que aí vem uma parte que é difícil, para muitos. Relacionamento espiritual e unidade cristã. Quando vem o relacionamento espiritual e a unidade cristã, não pode haver brigas, não pode haver nariz torto, não pode haver ficar sem se falar um com o outro, não pode dar atenção a um e esquecer o outro, porque nós somos um só corpo. Nós somos um só em Cristo Jesus. E aí, para que a igreja seja um só corpo, precisamos ter comunhão e amor um com os outros. Amém? A igreja primitiva não era apenas um povo que saía das suas casas para participar de uma reunião semanal na igreja. O texto que a gente leu aí diz que eles se juntavam nas suas casas também. Não só na igreja, mas nas suas casas eles estavam juntos ali, compartilhando uns com os outros, oração, comunhão e pão. Todos, o versículo 44 diz que eles eram uma família espiritual. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso não significa também que eles perderam a identidade e passaram a agir como robôs, com a programação, como um robô, fazendo as mesmas coisas iguais todo mundo o tempo todo. Significa que eles estavam, mesmo sendo diferentes um do outro, eles estavam ali dispostos a amar, a ajudar uns aos outros, apesar das suas diferenças. A unidade da igreja, o pastor, agora no estudo, a gente estava aqui na escola bíblica, e o pastor falou sobre casamento. Ele estava dando uma indicação, em Romanos ali, que Paulo fala sobre o casamento para trazer uma alusão a Cristo como o noivo e a igreja como a noiva, como homem e mulher. E a igreja deve agir como um casamento também. Quando uma pessoa se casa com a outra, são pessoas totalmente diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes, que se juntam com pensamentos diferentes, personalidades diferentes. Eu tiro lá em casa, eu e Cícera. Tem personalidade diferente os dois, mas os dois tentam, pelo amor de Cristo, se esforçam ao máximo para viver o amor que Cristo trouxe entre mim e ela. Então a igreja tem que ser assim. Ela tem que se esforçar ao máximo para viver unidade cristã em amor. Amém? O versículo 45, ele diz assim: vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esse é outro aspecto desse amor cristão.
Eles não estavam preocupados apenas com as suas vidas, mas eles se importavam com os outros irmãos. Uma igreja saudável, ela se preocupa com o seu irmão, se preocupa como o irmão está orando pelo irmão, visitando o irmão, ajudando no que ele precisa, caminhando junto com ele. Amém? Hoje, muitas pessoas frequentam igrejas, mas não vivem a comunhão da igreja. Eles vão para a igreja, entram na igreja, saem da igreja, voltam para casa e nada de comunhão. Entram, assistem e vão embora. O próprio pastor não sabe nem o nome de cada uma delas. Quem aqui já participou de mega igrejas, sabe disso. Quem já participou de uma mega igreja, quem entrou lá, uma igreja com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, você entra ali, senta no lado, não sabe quem é que está aqui, nem quem está aqui, não conhece o nome. Aí, todo domingo é um pastor diferente, tem 4, 5 pastores diferentes na igreja. E aqui, quando a gente senta, a gente sabe quem está do lado da gente. E a gente não sabe só o nome, não. A gente conhece, a gente passou um tempo no retiro junto, né? Dias ali juntos, a gente já foi na casa, a maioria a gente já foi na casa, já comeu um cuscuz, já tomou um café, né? A gente tem relacionamento de vida entre nós. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. E a igreja primitiva era assim, a igreja primitiva era diferente. Era uma igreja que vivia essa comunhão verdadeira, amém? Versículo 46 diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. O que é o pátio do templo? O pátio do templo é lá na frente, na entrada. Então, quando eles, ou antes do culto ou depois do culto, eles se reuniam ali para estar conversando, para estar colocando em dia, né, aquela comunhão, aquela fraternidade, aquele amor entre eles, saber como é que um irmão está, saber como é que o outro está, se está tudo bem, e acompanhar e estar vivendo aquela comunhão. E outra tradução diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes. Diariamente perseveravam unânimes, quer dizer, juntos. Eles estavam diariamente juntos. E eles estavam juntos não apenas no culto, mas estavam juntos na vida. Partiam pão juntos, oravam juntos, se alegravam juntos. Uma igreja saudável não é apenas um lugar de reunião e de culto. Uma igreja saudável é uma família. Amém? E nós somos família de Deus. Você pode dizer amém para isso? Jesus falou em João 13:35, nisso conhecerão que sois meus discípulos, né? Nisso conhecerão quem são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nisso conhecerão quem são os meus discípulos. Uma igreja saudável é marcada por isso, marcada por amor, por comunhão. E onde há comunhão e há amor, há crescimento. Amém? E por fim, a terceira e última marca de uma igreja saudável é: uma igreja saudável cresce pelo agir de Deus. Amém? Uma igreja saudável cresce pelo agir de Deus. O versículo 47 vai terminar dizendo assim: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Preste atenção na palavra. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava à igreja? Eram os apóstolos? Era uma estratégia que foi traçada ali pelos apóstolos ou pela igreja? Era um método que criaram ali para aplicar de evangelização? Quem acrescentava era o próprio Deus, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem acrescentava era o nosso Senhor. Então, uma igreja saudável,
é uma igreja que cresce através do nosso Senhor. A igreja, o crescimento da igreja é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. E a igreja pertence a Deus. A igreja primitiva, ela não estava preocupada com números. A gente tem que dobrar aqui o número de irmãos, mês que vem tem que dobrar o outro número. Tem igreja que fala assim, que o pastor chega assim, ó, tem 100 aqui, mês que vem tem que ter 200, viu? Vamos correr aqui. Tem igreja que trabalha, não quer saber se a pessoa vai se converter, se a pessoa aceitou a Jesus, se a pessoa ama a Deus, mas traz para cá. A gente tem que encher aqui a igreja. E aí começam a criar estratégias, e bota na televisão, e bota um anúncio, e bota um prêmio, e faz uma coisa e faz outra, e para poder encher a igreja. E cria moda. Mas uma igreja que é do Senhor, ela não está preocupada com esses números. Ela está preocupada com fidelidade a Deus, e fidelidade às Escrituras, e fidelidade uns com os outros. Quando a igreja entende isso, tem esse compromisso com Deus, tem a profundidade nas Escrituras e tem comunhão com os outros, Deus cuida do crescimento. Amém? Deus faz a igreja crescer. E isso nos ensina outra coisa que é muito profunda. Quando a igreja é saudável, quando a gente segue o exemplo de Atos, quando a gente vive em comunhão plena com Deus, com o próximo, orando, perseverando, dando pão, dividindo pão, estudando, vivendo a palavra, Deus vai trazer o crescimento. Quando a igreja ama a palavra, vive a comunhão e depende de Deus, o Senhor acrescenta aqueles que são salvos. Não vai ser preciso a gente traçar estratégias de crescimento, como muitas igrejas fazem por aí, fazer planilha, estudo de campo, estatística de população, de bairro, ponto-chave para evangelizar, sair convidando pessoas na rua com megafone, ficar dias e dias entregando panfleto na praça, nas ruas principais da cidade, do bairro, fazer campanha de oração para encher a igreja. Não vai precisar de nada disso. Porque vai ser uma coisa natural. O crescimento vai acontecer através do Espírito Santo de Deus e o Senhor vai acrescentar. Assim como Ele fez aqui e tem feito. Deus trouxe Flaviano, trouxe Lília, trouxe Vanildo, trouxe Elza, trouxe Luiziane, trouxe Luciana. Muitos irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Porque Deus acrescentou. E estão aqui porque estão vivendo essa comunhão com o Senhor. No texto, na segunda parte dessa parte do que a gente leu agora, a segunda parte diz assim: aqueles que iam sendo salvos. Não é? A gente não viu assim, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos? A palavra salvo quer dizer o quê? Que a pessoa está na igreja e está salva. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão salvas. Quando a igreja está diante da vontade de Deus mesmo, cumprindo, tendo essas marcas, ela é uma igreja que acrescenta salvos, acrescenta pessoas salvas. Isso significa que são conversões reais. São pessoas que não somente estão convencidas sobre Jesus, mas são pessoas que têm convicção de salvação. São aquelas que aceitam Jesus de corpo, de alma e de todo entendimento. Não são apenas frequentadores da igreja, mas são pessoas transformadas. Eu sei que o sonho do pastor, o meu sonho, o sonho de vocês todos, é que essa igreja esteja cheia, com todas as cadeiras ocupadas, com gente em pé ali pedindo cadeira. E Deus quer que isso aconteça. Mas de que adianta a gente ter uma pessoa cheia de pessoas que não são salvas, que não têm comunhão plena com Jesus Cristo, que não têm comunhão com o seu próximo, que não vivem de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável não cresce apenas em número,
ela cresce também em salvação. Para a gente concluir, relembrando, as marcas da igreja saudável são uma igreja firmada na palavra do Senhor. Segundo, uma igreja marcada pela comunhão entre todos nós. E terceiro, uma igreja que cresce pelo agir de Deus, que cresce por causa dessas duas primeiras marcas. Essa é a igreja que Deus honra. Não é a igreja mais moderna, não é a igreja mais famosa, não é a igreja que está na moda, mas é a igreja que é fiel ao Senhor. Então, a gente deve se perguntar: nós estamos perseverando na palavra? Eu mesmo, eu digo que nem sempre. Às vezes eu sou falho, muito. Estamos vivendo uma comunhão verdadeira entre nós? Precisamos mais ainda viver. Estamos dependendo do agir de Deus? Porque quando essas marcas existem, Deus faz a igreja crescer. E aí eu repito o versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Então que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja saudável, bíblica e uma igreja viva, em comunhão, firmada na palavra, marcada pela comunhão com Deus e com o próximo e dependentes do agir de Deus. Que o Senhor acrescente a cada dia aqueles que estão sendo salvos. Amém? Pastor? Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, assim como chegou ao meu. E como eu fui abençoado nessa noite. E como